Tio Oscar, eu diria que tá tendo um déjà vu, a emoção onde não era para ter, o Botafogo tá querendo trazer de volta. Verdade, tinha tudo para ganhar do Grêmio, que perdeu em casa pro Criciúma e deixou 2 pontinhos que podem fazer falta lá fora, né? Olha, ano passado a coisa começou a desandar mais ou menos por essa época, né? Por essas rodadas do campeonato. E o Palmeiras aí tá mostrando que é um time de chegada, 6 vitórias consecutivas no Brasileirão. E outra coisa que pode pesar a favor do Palmeiras e contra o Botafogo é que o Botafogo ainda tem confronto de semifinal da Libertadores contra o Penharol, já nesse mês de outubro, que tá para começar. E o Palmeiras só tem Campeonato Brasileiro, né? Eu que cravei Botafogo como campeão brasileiro, ainda acho que o Botafogo tem todas as condições de ser campeão brasileiro, mas o Palmeiras tem outro fator aí que eu tava lembrando agora, o Rafael Veiga voltou a jogar bem, né? Fez os 2 gols contra o Atlético Mineiro, já tinha jogado muito bem naquela goleada de 5-0 2 rodadas atrás, e é um fôlego novo. Então, aquele meio-campo com Rafael Veiga, o Maurício e a entrada do Felipe Anderson, que ainda tem e deve crescer, vira um meio de campo assim respeitável, né? Tio, mas eu ainda acho que o Rafael Veiga é uma grata volta. Não vou falar que tá surpresa, porque é um bom jogador. Ele vinha em uma fase, e quem sabe essa sequência aí, 2 jogos do Brasileirão, pelas lesões de Menino Estevão e a suspensão do Richard Rios na última partida. É um grato retorno essa fase artilheira do Veiga. Tudo bem que foram 2 gols de pênalti, mas foi um jogo muito difícil. Palmeiras, mesmo tendo um foco total no Brasileirão, ele tem que abrir o olho, porque sentiu com a lesão do Estevão e o Richard Rios não jogando pela suspensão, não foi um jogo tão fácil, não. Pegou um Atlético Mineiro que vem nessa montanha-russa, um altos e baixos, e conseguiu dar um certo trabalho para o Palmeiras. Mas, tio, Botafogo, ele realmente tem que ligar aquela chavinha já, chamar uma atenção. O português, o Arthur Jorge, tem que trazer, continuar com o elenco para perto, conseguindo manter o foco, porque perigou até de perder para o Grêmio. No último lance, quase o Kahneman fez um golaço. Ele Assim, desembestou, pegou, recuperou a bola ali na defesa, desembestou, driblou três. Aí, quando entrou na área, ele lembrou que não é atacante, que é zagueiro. Aí, na hora de finalizar, ele finalizou mal. Mas podia ter olha ainda só. dado uma assistência que entrava livre, livre. Um atacante que agora vai me fugir o nome, não sei se era o Brad White, mas entrava livre no meio da área. Era só o Kahneman rolar e o Botafogo tinha tomado um prejuízo maior. Mas, Não tem o cacoete, né? Não tem o cacoete, não. senão podia ter sido fatal para o Botafogo. Mas vamos lembrar, a favor do Palmeiras, que o Atlético Mineiro é um baita de um time, é um time que é semifinalista da Libertadores e tinha tudo para realmente complicar como complicou. O Botafogo era para Sim. ter ido para cima do Grêmio, não podia ter deixado escapar esses 2 pontos aí que pode fazer falta, como a gente falou. Agora, não esquecemos do Fortaleza. O Fortaleza está um pontinho só atrás do Palmeiras, né? Vem se recuperando, ele teve 2 derrotas ali, né, nesses últimos 5 ou 6 jogos, mas foram derrotas para Inter e Botafogo, né? Botafogo é o líder, o Inter vem numa recuperação muito boa. Eu até vi uma estatística aqui, a classificação dos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, o Inter seria o líder do campeonato, com 7 vitórias, 2 empates e uma derrota. Então, assim, vem numa recuperação bacana com o Roger aí. Mas o Fortaleza não pode ser descartado, não. Eu não boto fé no Fortaleza, mas eu acho que pelo menos ele vai se manter entre esses 4 aí que se classificam direto para a fase de grupos da Libertadores. Sem dúvidas. A gente nunca pode descartar um time que tem simplesmente 12 jogos sem perder, 12 jogos vencendo em casa. Em Se casa, isso. conseguir estabilizar a campanha fora de casa, vai manter ali o sonho. Concordo contigo que é um time que pode beliscar, mas é um dos menos favoritos. Acho que se a gente É, classificar assim, né? é um dos menos favoritos ali do trio que desponta para disputar o título. Mas o campeonato continua com a pegada. A gente está entrando Animado. aí nessa reta final de Copa do Brasil, Libertadores. Os times estão começando a funilar, então muitos times que tinham atenções divididas agora não tem tanta, não tem mais. Então, disputa de Libertadores, Flamengo, se não abrir o olho, vai ter ali o Bahia, São Paulo, o Cruzeiro deu uma patinada, tá querendo voltar, mas Fernando Diniz, recém-contratado, tem que ter um tempinho ainda para Verdade. pegar o ritmo, colocar em prática a ideologia de jogo, de futebol. Até o Inter, que você falou, você Uhum, puxou aí a reta final dos últimos 10 jogos, uhum. mas no retorno, que é uma janela maior, o Inter está ali na vice-liderança, terceiro colocado. Ah, Então, entre os 3 primeiros. o retorno do Inter está sendo algo espetacular. Agora, continuamos
com o Fluminense e Corinthians fazendo muita força para cair. Não é possível. É verdade, Guto. Antes de chegar lá do lado de baixo, deixa eu comentar sobre o Flamengo, né? O Flamengo que demitiu o Tite. Eu li mais cedo que vai ser o 13º ano consecutivo que o Flamengo não começa e termina com o mesmo técnico, ou seja, que troca de técnico durante a temporada, ou seja, desde 2011 que o Flamengo não começa e termina com o único técnico. E ainda bem que ganhou ontem para o Flamengo, né? No finalzinho do jogo, porque aqueles times que tu comentou que estão logo abaixo do Flamengo, São Paulo, Também Bahia, Inter, venceram. os três ganharam nesse fim de semana, né? Então tá todo mundo pressionando o Flamengo ali, porque até o quarto colocado vai para a fase de grupos, né? Vai que o Flamengo cai para um quinto e sexto, vai ter que jogar uma pré-Libertadores, a menos que seja campeão da Copa do Brasil, obviamente, né? Não se pode descartar isso. Mas como a gente já deixou aqui, é claro que quem vai ganhar a Copa do Brasil vai ser o Corinthians, que vai ser o primeiro campeão da Copa do Brasil rebaixado no mesmo ano, então acho que o Flamengo tem que garantir no Brasileirão mesmo, né? Sem dúvida. Mas o Corinthians, realmente, Corinthians e Fluminense. Olha, o Fluminense conseguiu perder para um time que vinha, não sei de quantas derrotas consecutivas que o Atlético Goianiense. Um jogo de 6 pontos. Era a chance do Fluminense dar uma respirada, botar o nariz para fora da água, mas não, ele mergulhou mais um pouquinho, né? Cada vez querendo se afogar. E a gente fala de novo, bate na tecla, acho que fica até cansativo. A mentalidade do treinador brasileiro, a gente tem como histórico mundial, histórico antigo dentro do futebol, colocar sempre o treinador a receber a primeira crítica, mas tem hora que o treinador também faz força, né? Mano Mas, Menezes, ele foi provocado, o time não jogou bem e ele provocado vai responder a torcida fora de casa falando, beleza, se a gente cai abraçado com vocês para a torcida do Atlético Goianiense. E Guto. ainda defende um jogador que foi artilheiro, foi uma peça fundamental na temporada passada, ao longo da conquista da Libertadores. Mano Menezes me defende um jogador sair do banco 10 minutos depois do gol ter sido validado. Não vou entrar nem no mérito se saiu ou não, mas o que o Cano queria pegando o celular e mostrando para o quarto árbitro, sabendo que não pode. Esses técnicos gaúchos aí da dupla Fla-Flu, né, andaram falando besteira nesses últimos dias mesmo, né? Começou como o Tite lá nas vésperas do segundo jogo contra o Peñarol, prometendo que ia fazer gol, depois disse que não prometeu, né? E agora essa do Mano, né? Realmente. Mas voltando assim à parte de cima da tabela, se a gente for analisar outro fato positivo aí pro Botafogo, é a sequência de jogos, pelo menos. Então são 3 jogos em casa, que é para fazer 9 pontos. Criciúma, depois na sequência Cuiabá e Vitória. É a chance deles abrirem um pouquinho, porque o Palmeiras nesse mesmo período vai ter uns jogos complicados aí. O Palmeiras, se conseguir manter essa distância, de repente cair só um pouquinho, ele tem grande chance de chegar lá na frente e realmente na decisão contra o próprio Botafogo, né? Vamos lembrar que na antepenúltima rodada, no dia 30 de novembro, tem Palmeiras e Botafogo em São Paulo. Mas o Palmeiras tem uma sequência um pouco mais complicada, porque tem 2 jogos, de cara tem 2 jogos fora, né? Red Bull e Juventude. Lembrando que o Juventude é o atual campeão carioca, né? Então tá bem forte aí em casa. Depois, o primeiro jogo em casa na sequência Fortaleza, que tá na briga ali. Com certeza vai ser um Sim. jogo duro. E depois do Fortaleza ainda pega o Corinthians. Assim, o Corinthians tá mal, tá, mas é um clássico. O Corinthians não vai querer perder pro Palmeiras, né? E se possível, vai tentar jogar uma água no chope do arquirrival, né? Então, essa sequência de jogos aí pode ser favorável pro Botafogo para de repente ganhar um gás, abrir um pouquinho mais e ver se dessa vez não acontece o que aconteceu no ano passado, né? Tem que pensar a longo prazo, porque a longo prazo tem jogos muito decisivos. Vai ter aí, como você falou, praticamente a final do Brasileiro, na antepenúltima rodada, então é bem perto realmente do final do campeonato. E vai ter que ter tanto a mentalidade, a união que o grupo vinha mostrando, e ter que mostrar uma gestão de futebol. Vai ter dividido o foco entre Brasileiro e Libertadores, mas nesse fim de semana, não sei se realmente Igor Jesus, a maioria dos titulares estavam tão desgastados assim, porque antes de enfrentar o próprio São Paulo nas quartas de final da Libertadores, o Botafogo já poupou contra o Fluminense no Clássico Carioca, que venceu por 1-0. Então vem nessa sequência de poupar titulares, sendo que esse meio de semana o Botafogo não joga, mas vai ter que ter também atenção nessa gestão do futebol.